tremendamente e irá usar muito mais. Que ela seja um canal de bênção hoje aqui, não só aqui, ela tem sido por onde ela passa, mas que hoje Deus use ela tremendamente, mais e mais. Tessiana, dê a honra de orar por ela. Eita, Deus tremendo, né? Que o Senhor seja engrandecido. Querido e amado Deus, muito obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade de ter a tua serva aqui neste lugar, Jesus. O Senhor já preparou ela para ministrar, a palavra já está fervendo no seu coração. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, a igreja vai receber. E eu creio aqui que vidas, Senhor, vão ser salvas. E essa palavra vai ficar na sua mente. Essa palavra vai transbordar em nossos corações. E essa palavra, Senhor, que a gente vai receber, vamos repassar para outras mulheres. E o teu reino vai ser engrandecido. Conduza ela, Espírito Santo, a tudo que ela deve fazer. Em nome de Jesus, amém. É isso aqui ou é isso? É isso aqui? É. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, bendizer a esse Deus maravilhoso que nos concedeu estarmos aqui como igreja do Senhor, né, como povo reunido no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Nós queremos agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e isso é motivo de nós estarmos alegres. O Senhor preparou, antes das irmãs planejar, arquitetar, nós temos um Deus que executa, né? Que determina. E se nós estamos aqui é porque estava no coração de Deus. E nós estamos aqui na dependência do Senhor, que o Senhor ele venha tocando em cada vida, em cada coração. Estamos aqui primeiramente para servir ao Senhor e servir à igreja. E que o Senhor ele seja engrandecido, ele seja glorificado e que nesta noite, como igreja, como mulheres do Senhor, nós possamos verdadeiramente servir a esse Deus que é digno de toda a nossa vida rendida a Ele. Eu sempre digo ao Senhor que é um privilégio a gente servir a esse Deus e que Ele venha desvendando tudo aquilo que queira atrapalhar a nossa vida de servi-lo. Servi-lo verdadeiramente, servi-lo com toda a dedicação, com todo o empenho, porque o nosso Deus ele é digno de toda a honra, toda a glória, e Ele é digno da minha e da sua vida entregue a Ele. Que Ele venha desvendando aquilo que Ele fez na cruz do Calvário e que a nossa vida verdadeiramente seja rendida a Ele, seja entregue a Ele, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 1, a partir do 5, que é uma palavra bem conhecida. Lucas, capítulo 1, verso do 5 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim, Lucas 1, a partir do 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Isabel, Deus é meu juramento. Isabel, Deus é meu juramento, consagrada a Deus por juramento. Que o Senhor nesta noite levante cada uma de nós como mulheres, a igreja do Senhor, como esta mulher que nós vamos mencionar aqui, como ela viveu, o procedimento dela. E a palavra do Senhor continua no 6. E eram ambos justos perante Deus. Fala desse casal. E eram ambos justos perante Deus, vivendo ou andando. Tem versões que diz andando. A minha diz vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
O 7 diz assim: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, ou vergonha ou humilhação. No 36, né, que fala, já esse anjo foi visitar Maria, que é a prima de Isabel, e ele chega ali na casa de Maria e fala daquilo que tinha acontecido com Maria. Depois de 6 meses, no 36, ele diz assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Que era chamada estéril. Havia um passado na vida de Isabel. Era chamada estéril. E no 37, o Senhor diz assim na sua palavra: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. No 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Né, nós vamos ver aqui a história dessa mulher, né, passagem, aí vai ver a história do casal. Mas, especificamente, nós queremos trazer Isabel para nossas vidas como mulheres e como também para a igreja. E antes de Lucas, ele apresentar Isabel, já no estado que a palavra diz, de anos, né? No 7 diz que eles eram avançados em idade, porque quando Lucas nos apresenta Isabel, em si o casal, mas nós queremos trazer Isabel aqui, quando Lucas apresenta, houve uma vida de Isabel. Até Isabel chegar aqui, nessa idade, numa idade avançada, houve um proceder de Isabel, houve uma vida, houve um andar de Isabel. E a palavra do Senhor nos diz que eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós poderíamos tirar Isabel aqui e dizer: Isabel, uma mulher de fé, Isabel, uma mulher obediente, mas o que o Senhor ministrou ao nosso coração enquanto líamos essa passagem, Isabel, uma mulher consagrada a Deus. Uma mulher consagrada a Deus. E nós vamos ver aqui a conduta de uma mulher consagrada ao Senhor. Conduta quer dizer modo de agir, de viver. Né? E consagração é uma entrega. E essa mulher, antes dela ser fiel, antes dela viver uma vida de fidelidade ao Senhor, antes dela viver uma vida de obediência, ela era uma vida que tinha entregue ao Senhor. Né? Toda a sua vida. Né? Eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E mais uma vez eu quero trazer aqui, houve uma vida até chegar aqui. Né? Houve. E a palavra do Senhor nos dá testemunho disso.
Isabel, como essa mulher consagrada, e consagração significa separar ou dedicar algo para que seja sagrado. Algo sagrado, uma vida consagrada ao Senhor. O verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolha aos propósitos de Deus. E Isabel viveu esta vida de consagração, de entrega, de entrega. E algo consagrado é tornar algo, né, que significa tudo o que somos, fazemos e possuímos para pertencer a Deus, em doação livre, alegre. Significa que todo o nosso ser deve ser dirigido para a glória de Deus, como uma resposta concreta do amor de Deus para conosco. Em resposta daquilo que Deus fez por mim e por você. O Senhor nos chama para isso. O Senhor espera da nossa vida, como mulher, como igreja, uma vida verdadeiramente entregue a Ele. Uma vida consagrada ao Senhor. E a consagração nos leva além da obrigação. Nos move do limite da obrigação, porque uma vida consagrada tem obrigação com Deus. Mas não fica apenas numa obrigação. Ela nos leva... Ela nos tira da obrigação para uma espontaneidade diante do Senhor. Nos tira do lugar da obediência, porque também há obediência. Uma vida consagrada ao Senhor, uma igreja consagrada ao Senhor é uma igreja que obedece. Uma mulher consagrada ao Senhor é uma mulher que obedece ao Senhor. Nos tira e nos leva... oferecendo a Deus algo que nos custa. Saímos do conforto, do medianismo, do comum, para uma anormalidade espiritual. Vamos além. Agradar o coração de Deus exige de nossa parte dedicação. Dedicação. E como nós temos nos comportado diante do Senhor em relação ao Senhor, em relação à sua obra. Qual é a dedicação que nós temos dado ao Senhor verdadeiramente? E uma vida consagrada exige dedicação para com o Senhor. Deus espera que a gente dê a Ele o melhor. Não é o resto, é o melhor. É a primícia. O Senhor espera da mim e da sua vida. Essa vida. Né? E a consagração é isso. Fazemos alguma coisa de forma espontânea, simplesmente porque queremos agradar a Deus. E isso era muito comum na vida dos homens de Deus. Jesus mesmo nos deu o exemplo, né, de uma vida, né, diante dele, de uma vida buscando o reino do Senhor. E uma vida consagrada ao Senhor nos leva a viver um compromisso com Deus. E muitas vezes nós estamos apenas, né? Nós estamos apenas envolvidos. E o Senhor nos chama para ter compromisso. E compromisso, né, não depende daquilo que eu quero, que eu acho. Não. Quando a gente se coloca diante do Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor nos chama para essa vida. Né? E compromisso o Senhor quer de mim e de você. Não apenas que eu e você estejamos envolvidos na obra do Senhor. Porque muitas vezes acontece isso. Né? O Senhor tem nos chamado, tem convocado, tem nos dado, tem colocado nas nossas mãos e nós estamos apenas envolvidos. Né? E o envolvimento significa sem compromisso. Né? Implica, né, a pessoa apenas se envolve e não tem nada a ver. A qualquer momento deixa de se envolver e tudo bem. E compromisso não. O Senhor diz na palavra dele, em Lucas 9, né, o compromisso nos leva muito além. Ele nos tira do comodismo. Lucas 9, o 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor.
E o compromisso com o Senhor, né, exige isso de mim e de você. Nos chama para essa vida. Lucas 9, o 23 diz assim: cada um deve levar a sua cruz. Se alguém quer viver após mim, o Senhor dizendo, se alguém quer viver após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. E é essa vida que o Senhor nos chama. E Isabel, ela não estava, né, pelo que a gente vê aqui, Isabel não estava apenas envolvida com o Senhor. Ela tinha compromisso com o Senhor. Né? Ela tinha uma vida consagrada ao Senhor. E no verso 6 de Lucas 1, o 6, vai dizer que esse casal, especificamente Isabel, eles eram justos perante Deus, vivendo ou caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E nós vamos colocar aqui Isabel, uma vida justa perante Deus. Isabel, uma vida justa perante Deus. Isabel era uma mulher temente. Temente que obedecia aos mandamentos do Senhor. Ela obedecia aos mandamentos do Senhor. Não apenas ouvir, não apenas falar, mas viver. Esse era o proceder de Isabel. Ela vivia justa diante do Senhor, obedecendo todos os mandamentos do Senhor, vivendo. E o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para essa vida de obediência, né? Obedecer. Porque o Senhor diz na palavra dele que o melhor é obedecer do que sacrificar. E muitas vezes nós estamos sacrificando muito e obedecendo pouco ou não obedecendo. E este é um princípio que o Senhor nos chama para viver. Né? E Isabel vivia esta vida, não apenas de falar, não apenas de ouvir, mas de praticar, de viver. E a palavra do Senhor nos diz que ela vivia, ela andava dessa maneira. E o Senhor nos chama para isso, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos capacite verdadeiramente a ser uma igreja que obedece, não apenas ouve, não apenas fala, mas obedecer ao Senhor, viver. E o Senhor também diz na sua palavra que os mandamentos dele não são pesados. Para mim, para você, é difícil e é impossível, mas não é pesado. Nós temos uma pessoa que nos capacita a viver esta vida, obedecendo ao Senhor, né, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor ele venha ajudando cada um de nós como igreja, como mulher. Né? E aqui a gente vai também colocar Isabel, uma vida irrepreensível, né? Ou uma igreja irrepreensível. Isabel, uma mulher que não dava razão para ser repreendida. Como eu e você temos procedido dentro dos nossos lares, onde nós trabalhamos, na nossa vizinhança. Isabel, ela era uma mulher que não deu razão, não dava razão para ser repreendida. Ela não dava. Né? Ela não dava. E como nós temos procedido, né, servindo a esse Deus, o que tem dito dentro de casa acerca de mim e de você? O que é que tem falado os filhos, esposo? O que é que tem dito de mim e de você? O que tem saído dos nossos lábios? O que nós temos visto? Que muitas vezes essa mesma boca que louva o Senhor tem dito palavras que estão desagradando a Deus. Muitas vezes dentro dos lares, é dentro do lar. O Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que tem saído dos seus lábios. A mesma boca que tem louvado ao Senhor, como tem procedido diante da sua casa, dentro do seu lar. O que tem ouvido o seu esposo, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus parentes. O que é que tem ouvido? E muitas vezes nós somos repreendidos por palavras que têm saído da minha e da sua boca. E o Senhor nos chama para mudança,
Em nome de Jesus Cristo. O que você tem dito, o que você tem falado, o que nossos olhos têm visto, o que você tem assistido, o que você tem ouvido. Pessoas que chegam diante de você para falar. Pessoas que chegam diante de você para falar e você empresta os seus ouvidos. O que você tem dito. E que o Senhor, Ele venha em nome de Jesus Cristo, nos levantando com mudança, com vidas verdadeiramente consagradas ao Senhor. Consagrada ao Senhor. E essa mulher vivia isso. Essa mulher vivia uma vida irrepreensível. E é possível para mim e para você também. É possível. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Em nome de Jesus Cristo. Nós podemos ser testemunha dentro do nosso lar. Nós podemos ser testemunha do Senhor. É através da sua vida, é através da minha vida que Deus quer fazer. Não basta apenas falar, não, a palavra não, é vida. É vida, é vida. E o Senhor nos chama, nos exorta para isso. Uma vida diante do Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus. E que esta vida é para mim e para você. Essa vida. E voltando, o Senhor tem me lembrado agora. Lembrando, voltando para o compromisso com Deus. Compromisso. Compromisso requer horário de culto. Quantas vezes a gente tem orado ao Senhor por grandes coisas dentro da igreja e a gente não tem honrado o horário. Nós não temos honrado. Vai acontecer momento, sim, vai acontecer de chegar. Mas a gente muitas vezes estamos acostumados a isso, a dar ao Senhor de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. E o Senhor nos chamou para entregar o melhor para Ele. Não deixar resto, não. E que o Senhor venha nos levantando com esse propósito, em nome de Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos apenas envolvidos, como já foi dito. Nós temos compromisso com o trabalho, que é certo. Nós temos compromisso e acatamos com o horário de médico, e é certo. Mas a gente relaxa. A gente serve ao Senhor de qualquer jeito. A gente serve ao Senhor com negligência. E o Senhor diz na palavra dele, maldito é o homem. Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o Senhor nos chama para isso. Ele é um Deus que é digno de toda a nossa vida consagrada. E é tudo, é dedicação, é oferta. E que o Senhor venha fazendo isso em nome de Jesus Cristo. Que a gente não venha dar ao Senhor de qualquer jeito. Chega, e muitas vezes é porque já se acostumou mesmo. Já se acostumou mesmo. Mas que o Senhor, Ele venha mudando. Ele venha mudando em nome de Jesus Cristo. E essa mulher vivia dessa maneira. Mas também há algo que o Senhor nos trouxe ao nosso coração, que com toda esta vida de obediência, de fidelidade consagrada, essa mulher, ela vivia um dilema. Ela vivia uma esterilidade que naquele tempo era maldição, que tinha como maldição. Era uma vida, uma mulher humilhada por conta daquela situação que ela vivia, mas ela não deixou de servir ao Senhor. Isso não foi impedimento para viver uma vida consagrada. Aquela esterilidade não foi motivo para ela viver de qualquer jeito. Ela viveu irrepreensivelmente. Ela viveu em obediência com toda aquela debilidade que ela vivia. E a esterilidade naquele tempo, em Israel, o povo tinha como pecado. E aquela mulher vivia uma vida justa diante do Senhor. E essa mulher, a primeira realidade dessa mulher era a esterilidade dela, né? Apesar da sua fidelidade, obediência, Isabel não tinha filho. Era um enigma para ela. Doloroso para Isabel. Isabel, ela tinha vontade de ser mãe? Tinha, sim. Mas o cumprimento desse sonho, por um tempo, não a deixou amargurada, não a deixou revoltada,
não a deixou de cabisbaixo, não deixou ela relaxadamente servir ao Senhor. Ela vivia uma vida irrepreensível, uma vida justa diante do Senhor. E ela não entendia o que ela estava passando, mas ela confiava nesse Deus porque ela conhecia. E muitas vezes nós abrimos a nossa boca para dizer que conhecemos o nosso Deus e vivemos de qualquer jeito. Vivemos de qualquer jeito, relaxadamente. E essa mulher, ela vivia esse dilema. Ela não entendia por quê. Mas o Senhor não nos chamou para entender. Ele nos chamou para crer. Ele nos chamou para isso. Simplesmente para isso. E essa mulher, ela viveu dessa maneira. Lá em Naum, no livro de Naum, o 1:3, diz que o Senhor, ele tem o seu caminho, um caminho na tormenta e na tempestade. Não é que o caminho do Senhor, ele é na tormenta. Ele tem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, o dilema, mas nesse caminho, nessa tempestade, ele faz um caminho. Ele faz um caminho. Não é que o caminho do Senhor é na tempestade, ele faz. Eu não sei o que você está passando, o que você tem vivido, né? Mas o nosso Deus, ele faz. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, venha e faça. Porque na minha capacidade e na sua, a gente não tem força para sair do lugar. Mas o Senhor, ele faz esse caminho e o caminho é para passar. O caminho é para andar e ele faz. Em nome de Jesus Cristo. Não foi uma decisão de Isabel não ter filho. Não foi. Isabel provavelmente casou, e se casava muito cedo naquela época, 13, 14, 15 anos. E a palavra do Senhor diz que, quando apresenta Isabel, Isabel já é avançada em idade. Vamos dizer que Isabel ela tenha casado com 15 anos. A Bíblia não diz. Se casava muito nova, jovem. E se Isabel aqui, quando foi apresentada, que diz que ela era avançada em idade, ela tivesse 60, 65 anos, vamos dizer que passaram 45, 40 anos, 50 anos, eu não sei, a palavra não diz. Mas não foi uma decisão de Isabel. E durante todo esse tempo, ela esperou no Senhor. Durante todo esse tempo, ela esperou no Senhor. Não foi uma decisão de Isabel não ter filho. Naquela época, não ter filho era um sinal de algo negativo. Pecado. Se uma mulher estéril em Israel não tivesse filho, era visto como maldição. Imagine Isabel vendo todo aquele dilema e ela sabendo a vida que vivia diante do Senhor, mas que o povo tinha ela como pecado, e mesmo assim, ela continuava diante do Senhor. E muitas vezes, por tão pouco, a gente se revolta com Deus, a gente não quer mais servir ao Senhor. E essa mulher passou por humilhação vários anos, humilhada, né? Envergonhada, porque era uma vergonha, mas mesmo assim ela permaneceu diante do Senhor. Essa é a primeira realidade na vida de Isabel, mesmo vivendo uma vida justa diante do Senhor. E você, né, pode estar acontecendo isso, de você estar buscando do Senhor, viver uma vida justa, uma vida irrepreensível, e coisas que acontecem na sua vida que você não entende, que você não compreende, mas o Senhor permite. Ele é Deus, Ele não tem que dar explicação a mim e a você, não. Ele nos chama apenas para acreditar nele, confiar nele e permanecer servindo a Ele. E a outra realidade também na vida de Isabel. Durante muitos anos, Isabel viveu uma vida de esterilidade. Mas chegou uma certa idade, né, a velhice, a idade avançada, um longo tempo de vida, que nos aponta para o final. Não se espera mais nada. Talvez você aqui tenha orado ou esteja orando por muitos anos por algo que Deus, né, tem levado você a orar. E você muitas vezes quer desistir de orar, mas sempre o Senhor tem trazido ao seu coração
e você continua orando. E Isabel foi assim. Deus não chegou para Isabel para dar uma palavra a ela, que iria ter um filho. Ela passou vários anos orando diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz no verso 13, que enquanto Zacarias foi ali no templo, né, orar, o anjo aparece. O anjo aparece a Zacarias, provavelmente era um casal que orava. Era um casal que orava. Não era apenas Zacarias que orava. Isabel provavelmente tinha colocado diante do Senhor esse desejo e orava. Mas o anjo chega para Zacarias e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua filha, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Né? E Isabel, uma mulher que confiava em Deus, porque os anos tinham se passado, e Isabel permaneceu diante do Senhor, servindo ao Senhor, mesmo com aquele desejo, mesmo com orações diante do Senhor, provavelmente por muitos anos não foi respondida, mas permaneceu, ela resistiu, suportou o processo. E como você tem vivido diante do Senhor enquanto está esperando? Que qualidade de vida você tem vivido? E o Senhor, Ele nos chama para isso. Ele nos chama para viver essa vida. Resistir, suportar. Porque é possível sim. Enquanto nós esperamos, né, o Senhor renova, o Senhor levanta. E Isabel viveu esta vida, em nome de Jesus Cristo. Né? Isabel é uma mulher que confiava. E não há como eu e você, esperar em Deus se não houver confiança. Só espera quem confia. Só espera quem confia. E quem confia, espera. E Isabel esperou porque ela confiava. Ela confiava em Deus. E o Senhor nos chama para isso. Essa vida verdadeiramente diante do Senhor. Confiança em Deus. Ele requer de mim e de você que o Senhor, Ele venha tirando toda a vida dos nossos olhos, para ver esse Deus que é digno de toda a nossa confiança nele, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. No verso 1:13, Isabel, uma mulher que orava, certamente se orou por um filho, não se sabe quanto tempo, não se sabe, mas não se sabe quanto tempo, Isabel ficou estéril. Mas sabemos que por muitos anos ela teve que enfrentar essa situação. Ela teve que enfrentar. E a gente, por tão pouco, a gente quer desistir, a gente não quer mais servir ao Senhor. A gente não quer mais congregar por situações que Deus permite. Era algo que Isabel não entendia. E tem coisas na nossa vida que a gente não entende. Mas o que o Senhor requer de mim e você é que a gente continue diante dEle, caminhando, servindo, com toda a nossa vida verdadeiramente diante desse Deus. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, tem oração que eu tenho feito ao Senhor faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu tenho colocado diante do Senhor algo em relação à minha vida. E por várias vezes eu já disse ao Senhor, Deus, eu só preciso de um sim ou um não do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa. Um sim do Senhor é muito bom para a nossa vida. Um não, a gente suporta. Mas esperar o silêncio de Deus, viu? É um processo. Mas nesse silêncio, o nosso Deus, Ele é o Deus que está trabalhando. Ele é o Deus que está trabalhando. O nosso Deus não é um Deus mudo. Quando Ele se cala é porque Ele quis se calar. E o silêncio de Deus é para mim, para a sua vida, permanecer diante dEle. E Isabel viveu essa vida, viveu esse processo.
viveu esses anos. E o anjo chega para Zacarias e diz, foi ouvida a tua oração. Quantos anos você tem orado diante do Senhor por algo? E quando você quer desistir, o Senhor aquece o seu coração. E foi assim na minha vida. Quando eu quero desistir, o Senhor diz, não, continue. E certa vez eu disse ao Senhor, Deus, me dê um sim ou não. E Ele falou comigo através de um sonho. Porque o nosso Deus, Ele fala também através de sonho. Não pegue esse Deus grande e poderoso e coloque numa caixa e limite Ele, não. Ele é o Deus que operou no passado, na vida de Isabel, na vida de tantos outros. E Ele opera hoje. Ele faz. Ele faz. E eu dizia, Deus, e o Senhor me deu um sonho. Eu estava num lugar sentada e o Senhor levantava a minha cabeça. Era um dia muito claro, era dia, e Ele levantava a minha cabeça. E quando eu olhava para o céu muito azul e muita estrela. Muita estrela. Quem consegue ver estrela durante o dia? O normal é estrela à noite. O natural, o normal é estrela à noite. E durante o dia eu via o céu muito azul e muita estrela. E o que o Senhor falou ao meu coração? Caminhe por fé. Porque durante o dia a gente sabe que essa estrela está lá. Nós sabemos que a estrela está lá. A gente sabe, fé é isso, é certeza. Glória a Deus. Fé é certeza. É certeza. E essa vida que o Senhor quer nos levantar. Essa vida que o Senhor quer nos levar a viver. Você não precisa ver. Você não precisa achar. Você não precisa sentir. Só precisa crer na palavra do Senhor. No Deus que faz, no Deus que opera. Eu disse, sim, Senhor. E eu continuo orando. Continuo colocando diante do Senhor. Ele nem me deu um sim, nem me deu um não. Continuo esperando. Não é fácil esperar no Senhor Ele em silêncio. Quando você sabe que tem um Deus que fala. Você tem um Deus que fala. Você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus que fala. Mas Ele resolve se calar na minha e na sua vida. Mas nem por isso Ele está paralisado. Nem por isso Ele ficou no passado esquecido. Ele está trabalhando. E louvado seja o nome do Senhor. E Isabel era essa mulher que vivia por fé. Uma mulher de fé. E o Senhor quer nos levantar como mulheres nessa geração, como uma igreja. De fé no Senhor. De caminhar. Houve um tempo de espera. E quem gosta de esperar? Eu sempre digo que o maior processo na vida do crente é a espera. É esperar no Senhor. Mas houve um tempo de espera. E a palavra do Senhor diz que tudo, como já foi dito no começo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Há um tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Nós só precisamos permanecer diante do Senhor, pedir graça para continuar diante dEle, esperando nesse Deus que não se esquece, nem de mim, nem de você. Em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. No verso 1, 24 e 25, a palavra do Senhor diz que foi tirada a vergonha e a humilhação de Isabel. Né? E depois daqueles dias, o 24 e o 25. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez, o Senhor faz. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, ou a minha vergonha, ou a humilhação. O Senhor muda, né? O Senhor muda. E Deus tira, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura, Deus entra nos lares para mudar, para transformar.
para tirar coração de pedra e colocar coração de carne. Deus faz. Esse é o nosso Deus. Então, somente nós precisamos, eu e você, confiar. Confiar no Senhor. No verso 1:36, ele diz que, dando a notícia a Maria, aquela que era chamada estéril, aquela que não produz, aquela que não dá nada. E muitas vezes, né, nós somos vistos dessa maneira. Temos orado por nossos familiares, temos orado por esposo, por família, parentes. Temos orado muitas vezes por filhos que se encontram afastados. E muitas vezes nós temos ouvido, tem chegado, oxe, aquela é a irmã que ora e nada acontece. Aquela é a irmã que ora pelo esposo e não vê transformação. Aquela é a irmã que ora pelo filho e ainda continua na rua, nas drogas, nos vícios, e nada acontece, que não produz. Mas o Senhor chega e diz, né, aquela que era chamada, né, aquela que era chamada estéril. E chega o tempo na nossa vida, vai chegar o tempo na sua vida, de dizer assim para você, ou você ouviu, olha, aquela irmã orou tanto, e o filho se voltou, e o esposo se converteu, se orou, e o Senhor salvou a sua família, seus parentes. Deus muda, Deus chega, Deus faz. E foi assim na vida de Isabel. Deus mudou e Ele muda. Ele muda. Isabel, juramento de Deus, era chamada de estéril, mas ela tinha um nome. Porque o Senhor diz, logo no começo, o Senhor diz a Isabel, que o nome dela, dessa mulher, era Isabel. Ele diz, Isabel, o nome dela era Isabel. E esse é o nome que o Senhor tem para mim e para você. Mulheres de obediência, mulheres consagradas ao Senhor, mulheres que obedecem ao Senhor, mulheres que não fazem a obra do Senhor negligentemente, de qualquer jeito, mulheres que se dedicam na obra do Senhor. E o Senhor está nos chamando para isso nesta noite. Se levante com esse propósito de não servir ao Senhor de qualquer jeito. O Deus do impossível. 1:37. O Deus do impossível. O nosso Deus, Ele não está ligado às leis do tempo. Nunca perdeu a sua validade. Ele pertence a qualquer tempo e época. O que Deus fez no passado, Ele faz hoje. Né? Ele faz hoje. Ele faz. No 57, 58, 1, 57, 58, o desfrute de uma oração. Quem ora tem resposta. O Senhor se cala, pode se calar por um momento, né? Mas tem resposta. Ou sim, ou não, ou continuar em silêncio e esperar no Senhor. Mas Ele tem resposta. Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que responde. O desfrute de uma oração, um filho, e ela teve. Né? O Senhor diz que ela teve. E é assim que o Senhor faz. E o interessante, quando o Senhor ele trouxe essa palavra ao nosso coração, Isabel, ela não teve nenhuma palavra específica do Senhor na vida dela. A partir do momento que ela casou, porque todo o processo de Isabel vai se dar depois do casamento. Era a espera de um filho, era a espera de uma bênção do Senhor. E Isabel, ela não teve nenhuma palavra específica diante do Senhor, que ela ia ter um filho. Mas João Batista já existia no coração de Deus para ela. E ela não sabia. Lá em Isaías 43, o Senhor fala, né, a profecia daquele que ia endireitar os caminhos, que ia à frente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E João Batista, ele já existia no coração de Deus para Isabel. E é assim, orações que você e eu temos feito diante do Senhor,
que por algum motivo a gente não sabe, a gente não entende, o Senhor não nos deu resposta ainda, mas que existe no coração de Deus e no tempo Ele faz. No tempo. Como já foi dito aqui no começo, é no tempo. O tempo de Deus é o tempo do Senhor. E a gente vê no 57 que João Batista, ele nasceu, ele veio. O 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes, ouviram o que Deus tinha, os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. João Batista veio à existência. Aquilo que está no coração de Deus, para mim e para você, não é abortado. Não é abortado. No tempo nasce. Há um tempo. Há um tempo de nascer, há um tempo de ser gerado. Há um tempo de ser gerado e há um tempo de nascer. Mas aquilo que o Senhor tem determinado para mim e para a sua vida não é abortado. No tempo chega. E louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o nosso Deus. Nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus pensamentos são frustrados. Você planeja, você é arquiteta, eu planejo, eu posso arquitetar alguma coisa, e a gente falha, e a gente erra, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, o que Ele determina, glória a Jesus, o que Ele fala, Ele cumpre. E ainda que Ele não venha falar, continue diante do Senhor. Diante do silêncio que você se encontra nesta noite diante do Senhor. O silêncio que Deus tem deixado você. Permaneça, continue. Continue. Porque o que vale a pena. Vale a pena. Porque não é em vão. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais serão envergonhados. E vale a pena permanecer diante do Senhor. Vale a pena. E o Senhor nos chama, como mulheres, como igreja, o que devemos viver diante desse Deus. Devemos confiar. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos nada. Mesmo quando não entendemos os seus planos. Precisamos confiar no Senhor. Você não está entendendo? Você não está compreendendo? Mas permaneça. Continue confiando no Senhor. Porque lá em Jeremias 29, 11, ele diz que os planos deles é um plano perfeito, bom, para nos dar. Esse é os planos do Senhor para mim e para a sua vida. E o Senhor nos chama, nos diz nesta noite. Os meus planos são planos de paz. Continue, persevere, resista, porque há força, há renovo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldade e provação. Eu não sei o que você está passando. Muitas vezes alguns conhecem até por algumas coisas, né, que tem contado, mas o profundo, o secreto, quem conhece é Ele. O secreto, quem conhece é Ele. As dificuldades, as provações, mas que cada um de nós venhamos permanecer fiéis a esse Deus. Permanecer fiel a Ele. Em nome de Jesus Cristo. João Batista não se encaixava na realidade de Isabel. O que se espera
de uma gravidez, quando se casa, é na juventude. Mas Deus faz como Ele quer. Isabel passou todos aqueles anos, se passou uma juventude, mas o que eu acho lindo nessa mulher, que assim, que o Senhor Ele tem ministrado no nosso coração, é que em meio àquela espera, se passou toda uma vida. Se passou toda uma vida. E ela permaneceu diante do Senhor, obedecendo. Uma mulher fiel, uma mulher que viveu, que andou. E o Senhor nos chama para isso enquanto esperamos no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor. Sejamos mulheres obedientes, mulheres irrepreensíveis, em nome de Jesus Cristo. E aquela mulher, ela viveu todos aqueles anos esperando no Senhor. E enquanto esperava, não houve revolta, não houve insatisfação, não houve murmuração. E essa é a vida que o Senhor espera de mim e de você. Que os nossos corações sejam guardados diante desse Deus. Vale a pena servir a esse Deus com fidelidade, em obediência. Que possamos tão somente, né, pedir ao Senhor graça, que Ele venha nos ajudando. E Isabel, João Batista, né, chegou na vida de Isabel, quando Isabel provavelmente não esperava, né? Mas ela continuava diante do Senhor, diante daquilo que muito a gente tem ouvido, né? O improvável. Né? Uma mulher já idosa, avançada em idade, ter um filho e Deus realiza, né? Deus realiza algo extraordinário através da vida de Isabel, lhe dando um filho que seria o precursor de Jesus Cristo. Deus realizando o seu propósito através de uma mulher estéril e idosa. Para dar à luz ao último dos grandes profetas de Israel. Aquele que seria o responsável por preparar o caminho do Senhor. E esse é o nosso Deus. Vamos viver uma vida que o Senhor nesta noite venha nos levantando como mulheres consagradas. Não vamos servir ao Senhor de qualquer jeito. Não vamos servir ao Senhor quando a gente quiser servir. Porque servo, ele não tem vontade, ele apenas obedece. E nós estamos muitas vezes acostumados, de tantos anos de crente, tantos anos servindo ao Senhor, e nós estamos servindo ao Senhor de toda maneira, de qualquer jeito. E que o Senhor ele venha mudando esse comportamento. Em nome de Jesus. Né, Isabel foi esta mulher. Uma mulher que viveu em consagração, uma conduta, um modo de agir, um modo de viver, um modo de andar. E até Isabel alcançar aquela promessa, alcançar aquele filho que ela tanto esperava, ela teve uma qualidade de vida. Ela teve uma qualidade de vida. E como nós temos vivido diante do Senhor, o pastor não pode ver, o irmão não pode ver, mas o Senhor, aquele que sonda todas as coisas e conhece, Ele tem visto o nosso proceder, o nosso agir, o que nós temos ouvido, o que nós temos falado, o que nós temos visto, onde nós temos chegado. Que nesta noite a nossa vida verdadeiramente seja para o Senhor. Verdadeiramente seja consagrada, vivendo para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus, Ele requer isso de mim e de você. Ele nos chama, Ele quer nos levantar. E nesta noite, nós queremos dizer ao Senhor, Deus, nós queremos ser uma igreja dessa maneira, viver dessa maneira, agir dessa maneira. Nós queremos ser mulheres que dê exemplo dentro dos nossos lares, na nossa família, na nossa parentela, na nossa vizinhança. O que é que dizem de nós quando diz assim, olha, aquela irmã? O que é que diz acerca de mim, de você, quando é aquela irmã? Que nós possamos ser encontrada
dessa maneira, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para primeiramente servir ao Senhor. Eu digo que não foi fácil chegar aqui, Deus sabe. Mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, de mim eu não tinha nada, nada. E Deus sabe. Mas a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é consagração. Consagração, entrega. Entrega. É que nós possamos viver esta vida verdadeiramente. E quando Deus convocar você, quando Deus diga sim ao Senhor, se prontifique para servi-lo. Deus, ele é um Deus que nunca vai forçar o seu povo a querer, a fazer, mas ele é o Deus que opera. Ele não força, mas ele opera, o querer e o realizar. E o Senhor nos chama para isso. O Senhor quer fazer nesta noite, quer nos levantar. Se você tem vivido uma vida de qualquer jeito, se você tem vivido uma vida, vivendo a sua vontade, do seu jeito, fazendo quando quer, quando tem vontade, quando não está achando com vontade, você não faz, o Senhor lhe chama nesta noite, nos chama, para dizer a Ele, Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, a viver o teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não sirva ao Senhor negligentemente. Não sirva ao Senhor de qualquer jeito. Não sirva. Deus, Ele é digno da nossa vida rendida a Ele, por tudo que Ele fez por mim, por você. Por mim, por você. E eu digo que sempre é um privilégio servir a esse Deus. É um privilégio que nós venhamos dizer ao Senhor nesta noite, Senhor, me ajude. Eu quero ser, se eu estou vivendo essa vida, me ajude a permanecer com essa vida entregue ao Senhor, com essa vida consagrada. Mas se eu tenho vivido de qualquer jeito, se eu tenho vivido, quando eu quero fazer, eu faço, a hora que eu quero chegar, eu chego, que a gente venha pedir ao Senhor que Ele venha mudando, em nome de Jesus. E a gente vai dizer ao Senhor nesta noite, Deus, nos capacite, venha levantando esse ministério de mulheres. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem feito, está fazendo. Louvamos a Deus porque Ele está fazendo, Ele está levantando, e Ele é o Deus que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E grandes coisas o Senhor ainda vai fazer. Eu sempre digo que eu tenho expectativa, eu espero. Se a gente ora, a gente espera. A gente espera no Senhor. Se não fosse assim, a gente não orava. E que o Senhor Ele venha nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. E que nesta noite Ele venha nos ajudando, nos capacitando. Né? E o Senhor é bom. E a gente vai orar colocando diante do Senhor nossas vidas. Né? Agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E que a igreja se levanta em nome de Jesus Cristo. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E a palavra do Senhor, quando Ele envia, tem um propósito, né? Tem um propósito. Não torna para Ele sem resultado. E eu acredito que o Senhor é o prazer dEle, ter um povo, ter uma igreja entregue para a vontade dEle. Não entregue para a minha vida, para o que eu quero, o que eu acho, mas uma vida comprometida com o Senhor verdadeiramente. Não sejamos apenas alguém que se envolve. Porque eu envolver, eu vou. E também eu posso dizer, eu não vou hoje.
eu faço, e tanto faz não fazer. Mas o cumprimento é diferente. Compromisso com o Senhor requer renúncia, requer vida. E o Senhor nos chama nesta noite para esse compromisso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, colocar diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós queremos te bendizer, Pai. Nós queremos te agradecer. Queremos te louvar nesta noite. Agradecer ao Senhor por tua palavra, por cada vida, por esse ministério de mulheres. Queremos colocar diante do Senhor cada vida que chegou aqui, Deus. Queremos clamar ao Senhor a tua palavra que foi ministrada nesta noite, de uma vida entregue ao Senhor, de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida para o teu propósito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos levantando como mulheres consagradas, mulheres entregas ao Senhor, uma igreja, meu Deus, que viva a tua vontade para o teu propósito. Venha nos capacitando, venha nos ajudando, venha fazendo prosperar a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, entregamos ao Senhor e queremos te louvar, Deus. Que o Senhor continue abençoando cada um aqui, cada um que chegou aqui. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, mas tu és o Deus que chega, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que muda, tu és o Deus que entra onde nós não podemos entrar. E que o Senhor nesta noite venha fazendo nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa família, na nossa parentela, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, entregamos ao Senhor e te damos graça, Deus. Que o Senhor continue nos ajudando, Deus, como tua igreja, Pai, como teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.